Oi gente, hoje é dia 7 de agosto, segunda-feira. Fique conosco com as notícias que marcaram a semana e que aparecem só aqui, no seu jornal, no JTT. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Câmara dos Deputados decide por arquivar processo de investigação do presidente ilegítimo Michel Temer. Samuel Martins analisa o impacto dessa votação para o Brasil. 2 de agosto de 2017, enquanto o Congresso Nacional decidia por arquivar investigação contra o presidente ilegítimo, mais de 9 mil mulheres foram às ruas de Florianópolis na Marcha Internacional Mulheres por Direitos. Câmara de Vereadores de Florianópolis volta de recesso e já tem pauta polêmica. Fala para Maiara, escuta moradores da capital sobre as mudanças previstas no plano diretor. Se está em área de preservação ambiental, tem uma razão de ser. A Assembleia do Conselho Indigenista Missionário da Região Sul mobiliza lideranças para impedir votação do marco temporal. Hoje a nossa opinião é sobre a luta indígena do Brasil. O processo que autoriza a investigação do presidente ilegítimo Michel Temer é arquivado. Convidamos o professor de Direito Constitucional, Samuel Martins, para analisar essa votação e o impacto para o Brasil. O aspecto que é importante ser registrado é justamente o sucesso dessa metodologia de um presidente, chefe do executivo, com uma popularidade absolutamente baixa e que usa o orçamento público, né, para ampliar de forma bastante clara a sua base governista sem nenhum tipo de preocupação com a representação política e com o clamor popular. Então, esse é um aspecto que eu penso que vai ter uma repercussão no avanço das reformas estruturais do Estado brasileiro que estão impactando os direitos sociais. Penso que isso é bastante preocupante e eu também penso que é preocupante o silêncio das ruas em relação a esses acontecimentos. Os desafios são muitos. Desafios justamente para tentarmos restaurar a democracia ou algum regime político que possa minimamente ser denominado como uma experiência democrática. E certamente não é o caso que nós nos encontramos atualmente no Brasil. Enquanto o Congresso Nacional envergonhava o povo brasileiro com a decisão de arquivar o processo que investiga Michel Temer, mais de 9 mil mulheres foram às ruas da capital marchar por direitos na Marcha Internacional. Veja na reportagem de Luca Guebara, Janaína Machado e Maiara Santos. Eu luto pela maior liberdade de expressão das mulheres e maior direito ao uso de terra pelas mulheres. Nós estamos vivendo todas no mundo inteiro a mesma violência que estamos passando no Brasil. Servem as mulheres indígenas e é por isso que a gente está presente aqui, para a gente se mostrar, para a gente mostrar que nós somos 305 povos indígenas invisibilizados nesse país. Nesse momento que o Brasil está passando de total desrespeito pela população, especialmente a população pobre, negra, LGBT, mulheres. Nessa sociedade que permanece tratando puta como xingamento, que permanece tratando filho da puta como se fosse xingamento, como se puta fosse o pior destino, fosse o pior destino reservado a toda e qualquer mulher. E a gente luta contra esse estigma sim, porque é a realidade desde a qual muitas de nós sobrevivemos e resistimos também. O que nós queremos é que todas venham para a luta, porque nós queremos garantir nossos direitos, não só nossos, mas de nossos filhos, de nossos netos e dessa juventude que está vindo por aí. O papel do homem, quando a mulher se propõe a pensar o feminino, a feminilidade, nós homens temos também que repensar o que é ser homem em sociedade e apoiar a reivindicação de vocês. Nós só vamos conseguir garantir os nossos direitos estando juntas para enfrentar aqueles que nos oprimem, que é uma sociedade capitalista, patriarcal e opressora. Veja as pautas polêmicas que prometem agitar a Câmara de Vereadores de Florianópolis no mês de agosto. A reportagem é de Rosângela Bion de Assis e Raul Fittipaldi.
Na próxima semana, aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis, está previsto a discussão da LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária. Ela já passou pela Comissão de Orçamento e Finanças, né, que é presidida pelo vereador Gabrielzinho. Ele fez o relatório final, teve audiência pública que já foi transmitida por vocês e de forma acompanhada também, e os vereadores fizeram emendas para a LDO. Já sei que o relatório final a gente já viu, ele não acatou quase que nenhuma das emendas previstas dos vereadores, também deixou algumas emendas inconclusivas, com relatório inconclusivo, para ir à discussão no plenário. Então, com certeza, essa discussão ela vai se dar ou na terça ou na quarta, né? E ela é fundamental. Nós aqui no gabinete a gente tem feito uma avaliação muito central da questão do orçamento, desde o PPA. Infelizmente, não se tem espaço de discutir com a sociedade, muito menos com os vereadores. Isso quer dizer, Marquito, que não haverá espaço para outra audiência pública ou outras audiências públicas sobre essa matéria? Não, a LDO encerrou aqui. Vai ser a aprovação do relatório da Comissão de Orçamento e Finanças no plenário. Depois do relatório vai ser o projeto mesmo, a LDO como um todo. Agora, a nossa questão central nesse processo é que o orçamento é tão importante, tão central na disputa da visão de mundo, de projetos, de ações do governo, e que ela passa na casa de forma silenciosa. Aqui em Florianópolis, o plano diretor é o assunto que está na boca do povo. O Fala Pra Maiara foi para as ruas escutar as reivindicações da população. A senhora responderia uma pergunta pra gente? Fala Pra Maiara. O diretor de Florianópolis, ele prevê a construção de edificações como, por exemplo, da Beira-Mar na Expresso Sul e também na Ponta do Coral, que vai causar desmatamento de uma área reservada ambientalmente. Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Se está em área de preservação ambiental, tem uma razão de ser. Provavelmente muitos animais, muitas plantas se beneficiam dessa área, e trocar por dinheiro, assim, ainda mais na mão de poucas pessoas, que não vai trazer benefício para a população em geral, é algo errado, né? A senhora concorda que isso aconteça em nome do progresso da cidade? Eu acho que sim, eu acho que é bem viável, né? Porque a nossa cidade não tem ponto turístico, apesar de ser turística, né? Eu acho uma pena. Mesmo que houvesse desmatamento, por exemplo, na Ponta do Coral, que é uma área ambiental? Também não concordo. Não. Quanto a isso, também não. Mas seria mais um bem-estar para a população, né? Já construíram 2 shoppings em zona de proteção ambiental, que até hoje os envolvidos estão tentando responder na justiça, e tem que tomar mais cuidado com esse tipo de decisão, né? Não centralizar na mão de poucas pessoas o que a maioria da população deveria decidir. E você acha que quem sai ganhando com esses empreendimentos? Provavelmente quem vai ganhar muito dinheiro liberando alvará para essas construções, né? Olha, quem ganha são as construtoras, né? Porque o cidadão não ganha nada com isso. A gente está indo num caminho que, na verdade, desde sempre, né? A gente não está se importando com o meio ambiente, com a vida, enfim, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E eles confundem esse progresso aí sem... Eu acho que tem uma confusão no progresso, né? No próximo bloco, notícias da Assembleia que aconteceu no município de Águas de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. A gente já volta. Voltamos já com JTT. As mulheres da Pátria Grande não pertencem só a um estado ou a um país. Elas são um continente de resistência. Da Argentina até o México, da ilha de Santa Catarina até as ilhas do Caribe, mulheres da Pátria Grande. Thalifeld Glaser, Ana Rosa Moreno, Cláudia Weiman, Rosângela Bion de Assis, Caroline Dallagnol e Júlia Sajorato, na primeira série mensal do Portal Desacato, Mulheres da Pátria Grande. Conheça as mulheres que escreveram, escrevem e escreverão a história de lutas do Brasil e do nosso continente.
Estamos de volta com o JTT. A Assembleia do Conselho Indigenista Missionário da Região Sul, que aconteceu no final de julho, no município de Águas de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, mobilizou lideranças para barrar a votação em agosto do marco temporal. A reportagem é de Cláudia Weiman, Júlia Sajorato e Pedro Pinheiro. Olá, Caroline Dallagnol. Nos dias 28, 29 e 30 de julho, a equipe do Portal Desacato acompanhou a Assembleia do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI Região Sul, que aconteceu no município de Águas de Chapecó, aqui em Santa Catarina. Entre os temas abordados estavam a perda de direitos dos povos indígenas no Brasil e também a preocupação a respeito da votação do marco temporal. O marco temporal é uma tese político-jurídica construída no âmbito de setores ligados ao agronegócio. Segundo essa tese, somente seria considerada terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas aquelas terras cujos povos estivessem na posse física da terra em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Brasileira, ou se, não estando na posse física da terra em 5 de outubro de 88, estivessem disputando, estivessem em conflito pela posse da terra, né, disputando aquela posse por meio de ações judiciais ou por conflito fático, que causaria um prejuízo imensurável, né, e que inviabilizaria, né, a demarcação de pelo menos 90% das terras indígenas. Quero falar da comunidade dos Guarani do Araçaí, que fica aqui no oeste catarinense, aquela região de Cunhaporã. Algumas lideranças procuraram por nós e pedindo, na verdade, assim, um apoio que eles queriam retornar para suas terras, porque eles estavam cansados de viver na terra que não era deles, de um outro povo, que no caso era o povo Caingangue, morando ali em Nonoai, para onde eles foram levados, né, arrancados do seu lugar. Nós tivemos até ali no Museu em Maravilha, né, Maravilha, que tem da Sul Brasil, da colonizadora Sul Brasil, onde nós encontramos um mapa da colonizadora e quando foi colonizado aquele território onde estavam os Guarani, antigamente, já estavam ali, certo? E mesmo no mapa da colonizadora, lá constava uma parte que teria ficado, seria uma reserva indígena, uma parte que teria ficado como reserva para os indígenas. Está lá escrito no mapa, reserva indígena. Então nem esse pequeno pedaço, ficou para os indígenas. Eles foram expulsos de lá. Se não tem o título da propriedade, é terra de ninguém, então podemos passar. Não se considera que aquilo ali é terra indígena. Tem um povo que vive ali. Nós precisamos proteger a nossa mãe terra. A nossa mãe terra é em primeiro lugar. O marco temporal é para dar riqueza naturais para os órgãos, né, de outro país para matar a nossa mãe terra. Se não mataram tudo nós hoje, durante 517 anos, meus filhos vão lutar para sempre. E a minha vida vai continuar daqui para diante. Eu estou indo, mas o meu fortalecimento, meus filhos, meus netos, encaminha para mais uma luta final, né, que a nossa luta continua, seja para a educação, seja para a saúde, seja para defender pequenos agricultores. Vamos ser companheiros nesse sentido. Na semana que vem acontece a votação do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal. A gente mostra novas entrevistas sobre esse assunto. Até lá! Demarcação já, respeito ao povo indígena. Veja a nossa opinião. Em 12 de outubro desse ano se completarão 525 do início do genocídio indígena na Pátria Grande. A imposição violenta da cultura branca, ocidental e cristã sobre os donos originários das terras não tem dado um dia de descanso aos povos nativos da nossa América Latina e Caribenha. O Brasil nunca fugiu a esta lógica assassina e a desempenhou e desempenha com crueldade. O roubo das terras, o deslocamento permanente,
O desarraigamento, a perseguição, as doenças, a exclusão configuram parte do genocídio branco sobre as civilizações indígenas. O agronegócio, a exploração de minerais, a construção de hidrelétricas e, sobretudo, o descaso do Estado brasileiro demonstram seu ódio étnico contra os povos indígenas. É necessário que as novas gerações de dirigentes compreendam que jamais haverá justiça no país se o genocídio e o saqueio aos indígenas continuarem. É urgente que nossos irmãos e irmãs indígenas tenham todos os seus direitos culturais, sociais e o direito à terra legitimados na lei e na prática. O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode participar deste programa mandando e-mail no jtt@desacato.info. Nos siga nas redes sociais e compartilhe esse jornalismo de resistência. Semana que vem a gente volta. Tchau!